e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, fazendo então agora a parte 2 da introdução aos Evangelhos. E lembrando, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas lembra, inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, dá uma curtida e compartilhe para que muitas pessoas possam receber esta palavra de Deus em suas vidas. Então, semana passada nós demos início ao estudo dos Evangelhos, lembrando que os 4 Evangelhos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João, e existem 3 deles que são considerados os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles narram quase que as mesmas histórias com enfoques diferentes. Já o Evangelho de João possui outras narrativas acerca da vida de Cristo. Bom, um dos motivos pelo qual isso ocorre é o fato deles escreverem para públicos diferentes. O Evangelho de Mateus, então, tem o objetivo de provar que Jesus é o Messias, o prometido por Deus ao seu povo, o Rei eterno. Mateus escreve para os judeus, para que eles entendam esse quadro. Já o Evangelho escrito por Marcos tem por objetivo apresentar a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, seus ensinos, e ele escreve para os cristãos que estão em Roma. Muito provavelmente ele também estava em Roma quando escreveu esse evangelho. E o Evangelho de Lucas é escrito para os gentios, mais especificamente para Teófilo, e busca apresentar Cristo Jesus aos gentios como o perfeito ser humano, Senhor, Salvador. Agora, falando do Evangelho de João, vamos ver que ele escreve para cristãos de uma forma geral. Novos cristãos, pessoas em busca de Deus, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que todos os que nele creem têm a vida eterna. É muito interessante entendermos também um pouco quem são as pessoas que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, por exemplo, era um coletor de impostos que foi chamado por Jesus e se tornou um dos 12 discípulos de Jesus. Ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele andou ao lado do Mestre. Fato é que ele só veio a escrever esse livro aproximadamente 60 a 65 depois de Cristo. Vemos então que no tempo em que Mateus andou com Jesus, conviveu com Jesus, ele nada escreveu. Ele não escreveu sobre o que acontecia. Ele veio escrever então 30, 35 anos depois de ter andado com Jesus. Bom, diferente de Mateus, Lucas não andou com Jesus. Ele não conviveu com o mestre. Lucas era um médico grego, um homem de muito estudo, um gentio que se converte ao cristianismo. Ele é o único autor gentio dos evangelhos, o único não-judeu a escrever os evangelhos. Ele foi amigo íntimo de Paulo, ele visitava Paulo no seu cárcere, ele é o autor também do livro de Atos dos Apóstolos, e percebemos que Atos é como que uma continuidade do Evangelho de Lucas. Lucas, então, atua como um jornalista, talvez um detetive, e extrai os fatos narrados em seu livro de outras pessoas contemporâneas ao tempo de Jesus. Ele também escreve seu Evangelho aproximadamente em 60 depois de Cristo, um período próximo ao que Mateus escreveu. Repararam esse detalhe? Então podemos dizer que Lucas é um dos mais abrangentes evangelhos, com um vocabulário diferenciado, mostrando quão instruído Lucas era. Ele faz frequentes referências a doenças, diagnósticos, porque ele era um médico. Uma coisa interessante que vemos no Evangelho de Lucas é o relacionamento de Jesus com as pessoas. Jesus amava o homem, a vida humana. Ele dá ênfase também aos milagres que Jesus operou, dá ênfase à oração. Outro fato importante desse evangelho são as referências que ele faz ao trabalho das mulheres dentro da comunidade cristã. João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, vai escrever este evangelho em aproximadamente 55 depois de Cristo. Bom, assim, se nós prestarmos atenção às datas da escrita de Mateus, de Lucas e de Marcos, vamos ver que Mateus e Lucas escrevem os evangelhos depois de Marcos. Marcos é o primeiro a escrever um evangelho. Embora essas datas sejam aproximadas, existe um consenso entre os historiadores de que foram essas as datas então escritas. Entende-se que tudo que está contido no evangelho de Marcos, como referência, foi recontado nas narrativas semelhantes, e Mateus e Lucas, eles ampliam um pouco mais o conteúdo do que está em Marcos. Bom, Marcos não foi um dos 12 discípulos de
Jesus, é importante ressaltarmos isso, ele não andou com Jesus como Mateus e João. João também andou com Jesus, mas ele acompanhou a Paulo em sua primeira viagem, isso está lá registrado em Atos 13:13. Ele também conviveu com Pedro e, por certo, ele extraiu muitas informações sobre a pessoa de Jesus Cristo dessa convivência. Uma característica interessante do Evangelho de Marcos é que ele registra mais milagres do que os outros evangelhos. Isso é muito interessante. Vamos falar agora então de João. João foi um apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele registra a pessoa de Jesus de uma maneira diferente. Se prestarmos atenção, nós vamos perceber que os evangelhos, eles são biográficos. Eles escrevem como uma biografia e falam da pessoa de Jesus. Mas muito interessante é o fato de que João não vai citar numa biografia comum, por exemplo, nós temos nascimento, infância, juventude, obra, profissão, trabalho da pessoa e por fim a sua morte, né? João, quer dizer, ele não cita nascimento de Jesus, ele não cita a infância de Jesus, ele não faz outros registros que Mateus e Marcos fazem, citando da vida de Jesus, como por exemplo a tentação, a transfiguração. A escolha dos 12 discípulos não é citado lá em João. Ele não fala então do seu nascimento como bebê, mas revela a Jesus como Deus que estava no princípio de todas as coisas, o verbo vivo de Deus, o Deus eterno, o Emanuel. Então, dos milagres que João relata, 6 deles são exclusivos do seu evangelho. Outro detalhe é o sermão do cenáculo, que está em João 14, do 14 ao 17, também não é citado nos outros evangelhos. Então, como eu já falei, cada evangelho é escrito para um público diferente, com enfoques diferentes. Entretanto, esse não é o único motivo pelo qual essas diferenças existem. Precisamos perceber que o ministério de Jesus apresenta diferentes elementos, características, e aí cada autor vai destacar elementos do ministério de Jesus. Mateus vai apresentar a Jesus como o Rei dos Reis. Marcos já apresenta Jesus como servo sofredor que se entregou por nós. Lucas apresenta Jesus como Salvador do mundo. E João apresenta Jesus como Filho de Deus que nos mostra, nos revela o Pai. Jesus é o caminho. Um ponto muito importante que temos nos evangelhos é a fala de Jesus. Lá dentro dos evangelhos você vai ver aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou. Vamos lembrar que Jesus ensinava por meio de parábolas, histórias simples que faziam o povo refletir, repensar sua conduta. Outra coisa magnífica é que Jesus falava sobre o reino de Deus. Ele distinguia e mostrava a diferença entre o reino de Deus e o reino terrestre. Jesus falou acerca do Espírito Santo, que ele subiria, mas que nos deixaria um consolador, que o Espírito Santo viria a habitar em nós e nos capacitar. Se prestarmos atenção em todo o restante do Novo Testamento, temos ensinamentos escritos por Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, enfim, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas que tiveram por base os ensinos de Jesus Cristo em tudo o que ele falou. Esses homens aprenderam de uma fonte segura, eles aprenderam do próprio Mestre Jesus Cristo. Focando também na questão dos milagres realizados por Jesus, é importante falarmos que Jesus não realizava milagres só para ter seguidores ou fama ou chamar atenção. Jesus tinha profunda compaixão pelas almas, pelas vidas. Ele operava milagres, pois queria ver vidas restauradas e não só fisicamente. O foco principal de Jesus não era o mundo terreno ou a cura do corpo. Ele veio para salvar o pecador dos seus pecados, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso está escrito lá em Romanos 6:23. Outro ponto muito interessante que vemos nos evangelhos era como Jesus se relacionava com as pessoas. Ele gostava de estar próximo
próximo aos marginalizados, excluídos da sociedade, mendigos, pobres, enfermos, mulheres e crianças, mas ele também sabia estar perto dos poderosos, sabia lhes dirigir a palavra. Quando ele, aos 12 anos, fala do reino de Deus no templo, aos homens especialistas da lei, e isso está lá relatado em Lucas 2, a partir do verso 41, ele deixa todos estarrecidos, pois ele sabia estar em todos os ambientes. Ele sabia falar das coisas referentes ao reino de Deus para pessoas distintas e ele não excluía ninguém. Com isso, ele nos ensina que o Evangelho, as boas novas da salvação, são para todas as pessoas. A vida eterna é oferecida a todos os que creem no seu nome. Então, meus queridos, como já falamos aqui, os evangelhos são como narrativas biográficas da vida de Jesus. As biografias de pessoas comuns, entretanto, têm seu nascimento, infância, vida e sua morte. Ali se encerra a sua biografia. Os evangelhos, porém, não se encerram com a morte de Jesus, pois ele morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Jesus vive, ele reina para todo sempre, e ele é Deus, Senhor e Salvador. E agora sim, encerro o estudo de hoje com esse estudo introdutório dos evangelhos canônicos, dizendo que na próxima semana daremos continuidade ao estudo da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque isso sim está na Bíblia.